E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar de um assunto um pouco diferente, que seria como eu posso pegar uma aplicação Next e colocar para rodar dentro de uma Lambda Function. Poxa, por que fazer isso? Parece meio que loucura. Mas, se nós formos analisar, por que Next, primeiro dos casos? Desculpa, Nest. Eu sempre confundo Next com Nest. Por que usar o Nest, que é o framework ali para back-end que usa JavaScript Node, mais especificamente TypeScript? Imagine se você já utilizou ou pretende utilizar, além já sabe o Express e está vendo o mercado indo para o Nest, porque querendo ou não, eu ando vendo vagas com muito demanda pedindo Nest, e eu acho que o motivo disso, assim, do Nest tá crescendo, porque tem a comunidade, mas a facilidade que ele te dá. No Express você tem que construir tudo do zero. Você tem, precisa enviar e-mail, você tem que ir lá pegar o Node Mail, fazer um set de configurações. No Nest, você instala um pacote, passa as credenciais do SMTP, você já vai ter um mail service, por exemplo, onde você vai pegar e vai enviar o e-mail. Reduzindo esse tempo, você vai ganhar produtividade. Outra coisa que você ganha com o Next, você vai ter uma estrutura pré-definida de como vai ficar seus arquivos. Então, você não vai perder tempo discutindo essa é a estrutura ideal para o projeto. Não, você já trabalha com a estrutura que existe ali, já opinada do framework. Isso evita, talvez, complicações, talvez você veja em projetos em Express, que é mais flexível, e a pessoa que iniciou o projeto, ou que está à frente de um projeto em Express, é que define as estruturas. Então, isso, essa questão de ser opinado, evita todo esse trabalho de ter que definir como vai ser a estrutura, documentar isso, porque em um time podem chegar novas pessoas, ou a pessoa trabalhou numa parte, vai para mexer em outra, por exemplo, na aplicação Express, se tiver uma estrutura diferente, você tem que saber como é que funciona, então tem que ser bem documentado isso, então toma tempo, então você ganha produtividade com o Next, tanto no desenvolvimento, como evitar essas tarefas desnecessárias, porque o framework já tem uma estrutura opinada. E por que utilizar Lambda Function? Aí entra, tem que entender o contexto do negócio. Por exemplo, você tem um cenário em que, em alguns momentos, você vai chamar aquela API ou aquela aplicação no dia, ou em outros momentos você vai ter um volume um pouco maior de requisições para aquela aplicação, para aquela API. Talvez trabalhar com Lambda Function, que eu considero, imagine que a Lambda Function é uma caixinha dentro de uma caixa maior que a arquitetura serverless. E a Lambda Function, ela tem as características da arquitetura serverless, que é o quê? Você paga pelo que você usa na arquitetura serverless. O cloud provider, a Amazon, a Azure, qualquer outra solução que forneça essa ideia de Lambda Function, que chama de FAS, eles gerenciam para você. Se você tiver uma demanda maior, eles escalam. Se você tiver uma demanda menor, eles fazem, escalam, não, não é nem escalar, eles reduzem para aquela demanda que você tem. Se crescer, incrementa a quantidade de lambdas. Se cair o acesso, ele decrementa a quantidade necessária. E você paga pelo que você usa. Então, se tiver uma requisição no dia, você paga por ela. A lambda que executou uma requisição. Agora, se você estiver usando uma máquina, por exemplo, no EC2, você paga pelas 24 horas, os 7 dias rodando. Então, aí você tem que entender só a necessidade. Em outros cenários, Lambda Function para processos longos não é interessante, sai mais caro. Então você tem que analisar ali o que você precisa fazer. Pontos positivos dessa ideia de usar Lambda Function com a Nest.js. A produtividade do Nest.js você traz para a Lambda Function, porque quando você vai trabalhar com Lambda Function, usando JavaScript ali, o que acontece?
Se querendo ou não, você vai ter que fazer todo o código ali, vou enviar e-mail. Tem que fazer todo aquele código, instalar o Node instalar tudo que é necessário para você fazer o envio. Agora, se você está usando Lambda, o Next dentro da Lambda, você instala lá o módulo de envio de e-mail, configura as credenciais que ele pede e chama o service, que vai ser o cara que vai o mail service, que vai ser o cara que vai lidar ali com enviar e-mail para você. Você não precisa escrever aquele código. Essa é uma vantagem, vai ser produtivo. A estrutura do Next já vai estar definida, igual você tem anteriormente, então você vai ter que estruturar o código ali da Lambda. Já vai ter um padrão. Esses são os pontos positivos, mas nem tudo é maravilha. Você tem desvantagens aqui, pontos negativos quando você vai para essa estratégia de Lambda Function, mas Nest. Qual que é o problema? Cold Start. O Cold Start nada mais é que o tempo levado para pegar a Lambda e pôr ela para rodar. Falando da AWS, o código da Lambda fica guardado no S3. Então, quando é disparado um evento que tem que executar a Lambda, ele provisioniza, vou trocar a palavra porque eu não estou conseguindo falar, ele faz o deploy daquele código em um Docker. Até onde eu me recordo é um Docker, é um ambiente Docker que eles rodam, até onde eu já cheguei a ler. Então, esse período de pôr o código para rodar é o cold start. E quanto mais dependência seu projeto tem, quanto mais código, arquivo, maior é o tempo para fazer esse cold start. Então, se você cria uma Lambda só com o código necessário, comparado a um Lambda que tem uma aplicação Next, mesmo que inicial, você vai ter mais arquivo, mais dependências nesse código que tem Next, que está em Next com a Lambda. E aquele código JavaScript com a Lambda lá, sem nenhum framework, vai ter menos arquivos, menos dependência. Então, o Code Start vai ser maior para a aplicação que está usando Nest dentro da Lambda. Mas aí é o detalhe. Minha aplicação, por exemplo, sei lá, é uma aplicação que houve um tópico do SNS, que é um serviço de PubSub, e faz alguma coisa. E esse processo do que ela faz, eu preciso mexer com várias coisas e o Nest seria produtivo para mim. Pô, legal. Agora, você precisa responder rapidamente uma requisição de uma API, aí você tem que analisar se vale a pena pagar o preço do Cold Start. E lembrando, o Cold Start vai acontecer no momento em que não tem a Lambda rodando, ele vai fazer o deploy daquela Lambda para rodar. Depois, as próximas requisições vai ficar de boa, até a Lambda morrer novamente. Parou de ter acesso por um determinado período. Aí tenta de novo, talvez vai ter um novo Cold Start. E se esse Cold Start der um problema, perfeito. Então vai encaixar para você ter um Next. Agora, falei pra caramba, vamos pro código. Falando do código aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um código em Next. Só um momento, deixa eu pegar, tomar um pouco de água. Eu tenho um código em Next. Esse código em Next aqui nada mais é que eu usei a CLI que eles têm para criar o projeto. As únicas coisas que eu adicionei foram esses dois arquivos, serverless.deploy.yaml, serverless.dev.yaml, aí tem esse serverless.yaml, e eu tenho, aqui dentro de SRC, eu tenho esse cara chamado Lambda. Eu acho interessante nós começarmos pelo serverless.yaml. Aqui eu tenho o nome da Lambda, nome do serviço, que é a Lambda, Cloud Provider, versão da tecnologia que eu estou utilizando. Estou falando que eu vou usar Node, versão 12. Os plugins, por exemplo, esse aqui é para entender TypeScript, eu trabalho com código TypeScript. Esse gera otimização no código ali da minha Lambda. Serverless Offline, até onde eu me recordo, ele cria o servidor em ambiente de desenvolvimento para você conseguir fazer requisição HTTP e simular ali localmente, sem ter que fazer deploy da Lambda.
E aqui eu estou declarando a lambda. Aqui eu chamo ela de main. O handler nada mais é que é dentro de src eu tenho um arquivo lambda, que é esse aqui, e ele exporta esse carinha chamado handler. Então quando eu faço aqui lambda.handler, eu estou falando, ó, o arquivo lambda dentro de src, o cara que vai lidar com as requisições chegar vai ser esse handler. O que vai acontecer? O evento que dispara a lambda, requisição HTTP, qualquer método e qualquer path, qualquer, vamos falar assim, barra user, barra products, barra category. Ele vai receber tudo e mandar para esse cara. Ah, por que eu não ponho um para cada um? Porque quem vai cuidar dessa parte de dos paths, dos verbos, quando fizer get faz tal coisa, quando for post faz tal coisa, quando for product, post faz tal coisa. Vai ser aqui dentro. Quem vai cuidar disso vai ser aqui dentro. Eu vou mostrar como é que vai funcionar, mas quem vai cuidar de receber essas requisições e lidar, entender se é verbo get e a rota é bar user, vai para tal lugar, vai ser on next. Então o que vai acontecer? Quando disparar o evento, aí vai chamar esse handler. Esse handler ele recebe um event e um context. Aí tem essa primeira linha que é o cached server. Nada mais é que a instância do servidor cacheado. Mas o que eu faço? Eu chamo o Bootstrap Server. O Bootstrap Server ele vai startar o server, como Bootstrap é iniciar. E aqui eu faço a seguinte checagem. Se essa variável cache server for nula, então aqui, se for null no JavaScript já está tratado como false. Se eu uso esse símbolo, ele troca o valor. Então de false vai para true. Aí ele cai aqui dentro. Aí eu instancio o Express, falo, ó, pega essa aplicação Next, que eu estou chamando módulo app, que é o ponto de entrada ali do Next, cria para mim essa aplicação, cria essa aplicação Next a partir desse módulo e que usa o Express, porque você pode usar tanto, eu não me recordo qual que é o outro, é Express e um outro framework, eu não sei se é o Fast, eu não vou me recordar agora. Tem duas opções. E aí, o que eu faço? Eu chamo o Event Context aqui, passo para ele, e eu chamo o nextapp.init. Isso vai inicializar o server ali do Next. E aí, vai ter essa parte aqui. Tanto é que esses caras aqui, esse create server, nada mais é que é desse AWS Serverless Express. O que vai acontecer aqui? Eu estou criando um server onde eu pego a instância do Express App. Aí esse segundo parâmetro aqui, o undefined, e aqui eu especifico os tipos de MIME types que ele pode receber. Seriam os tipos de conteúdo, por exemplo. Retorno cached server. Na verdade, desculpa, o retorno desse cara vai ser atribuído ao cached server e eu retorno aqui. Se for uma segunda chamada e o cached server já existir, ele simplesmente não vai cair no if, ele já vai vir para cá e ele vai retornar. Aí o que eu faço? Eu pego esse proxy ele vai pegar as informações, até onde eu entendo, que chega ali quando é disparada a lambda e repassar para o servidor. Então aqui eu especifico o server, no caso, o evento que eu recebo aqui, que é esse cara que vai ter as informações de parâmetros e tudo, eu passo para ele, e o context, um objeto que tem na Lambda Function da AWS. Aí tem esse parâmetro promise, e aqui eu estou dizendo que vai trabalhar como promise. E chama o retorno. Com isso, como eu estou dizendo que é uma promise, então quando terminar de resolver lá, ele vai retornar. Aí o que acontece? Por exemplo, se eu vim cá e chamo eu startei o servidor aqui, ó, por exemplo, e quando você roda local, o Serverless Framework que ele trabalha, ele adiciona uma rota /dev. Beleza. Só que aí minha aplicação Next,
Esse barra dev é do servers offline. Eu tenho uma rota get, que quando eu chamar barra users, vai listar os usuários aqui, que é esses caras. Então, quando eu disparar a lambda através da requisição HTTP chamando esse endereço aqui, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente entrar nesse código, criar o servidor se não tiver, e depois ele vai repassar essas informações que ele recebeu nessa requisição para o servidor criado, no caso a aplicação Next. A aplicação Next vai olhar, isso aqui vai ser ignorado, tá? Esse dev aqui vai ser ignorado, porque é do servers offline, ele vai considerar que você está fazendo a requisição para essa rota. Por que ele vai aceitar? Porque que eu estou dizendo, ó, qualquer método, qualquer path, qualquer caminho. Então, tudo que chegava, vem aqui, esse proxy vai repassar para o Next, e aí, chega na aplicação Next, por exemplo, ele vai olhar, olha, nossa, tem um controller onde tem barra users, e o cara lá fez uma requisição HTTP com o método get. Ah, então é isso aqui que eu tenho que retornar para ele. É a lista de usuários. Aí ele retorna. E assim, é retornado o valor e é exibido na tela. Ah, Tiago, como é que você tem certeza? Deixa eu só deixar ele compilar aqui, porque toda vez que salva, ele compila o TypeScript. Deixa eu já ir para o Insomnia aqui. Eu tenho essa rota aqui, ó, list users. Compilou já aqui. Aí eu consigo fazer a requisição, ó. Ah, retornou esse usuário. Eu tenho um create user. O que é a diferença dele? Nesse cara aqui, era um get. Agora, quando eu faço um post, quando eu fizer a requisição post para essa rota, vai chegar aqui, ele vai repassar para o Next. O que vai acontecer? O Next vai olhar, cara, quem tem barra user? Ah, é nesse controller. Qual que é o método que vai responder o verbo post HTTP? Ah, é o create. Aí, beleza? Se nós vir aqui fazer, se nós virmos aqui, tá, não modificou, de clicarmos aqui em send, essa rota de create users, ele vai criar, retornou 201. Aí o que vai acontecer? Você vai ver essa lista aqui. E de onde vem ela? Eu simplesmente fiz o quê? Um push, ele recebeu o user, o novo user que é para ser criado, adicionou na lista de users e eu fiz um console log. Ele não vai aparecer quando eu listar aqui, porque eu não tenho um banco de dados, eu fiz, vamos falar assim, memória aqui. Então, cada execução é independente dessa aplicação, porque ela está rodando em Lambda. Então, como é uma execução independente, quando eu fizer o, o get para listar, a única coisa que ele vai ter é essa informação aqui. E aquele dado que eu adicionei no post não vai ser considerado, porque a requisição get, após aquela criação de usuário que eu fiz, não está guardado. Eu não estou buscando um banco de dados, está em memória. Em memória, o que eu tenho da lista de users? Isso, aqui. Então, por isso, se eu adicionar um outro aqui, vai aparecer na lista de usuários lá. Então, ele compila. Aí, ó, compila, compilou. Agora tem. Por quê? Quando eu fiz a requisição, tinha 2 itens aqui em memória. Mas se fosse um banco de dados, quando eu salvasse, quando fizesse a requisição para salvar, ele ia salvar no banco, e quando eu fosse buscar na próxima, eu ia buscar do banco que foi salvo. Então, ia estar o registro lá. Mas como está em memória, e cada requisição um processo ali independente, vamos falar da Lambda, então, devido a isso, eu não consigo ali ter a informação que o cara salvou. Ah, quero criar um outro método, por exemplo, get hello world. Hello, vou chamar só de hello. Aí eu vou chamar de say hello. O que esse cara vai fazer aqui para nós? Ele vai dizer olá. O famoso olá mundo. Hello world. Beleza, vai compilar aqui.
não tem como fugir disso aqui. Se a galera saiu do Java, das linguagens compiladas, e veio para as linguagens interpretadas para evitar esses processos chatos, acabou que chegou nas linguagens interpretadas. Então vamos lá, vou duplicar aqui. No Insomnia é Ctrl D, Hello World. O que vai acontecer aqui? Agora, entenda que esse barra dev é do servers offline. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, hello, que eu acho que é o nome que eu dei lá. Opa, hello. Um detalhe, ó, quando eu tenho que pôr users barra hello, porque no controller tem users barra hello. Aí também não está se ajudando, Thiago, peraí. Aqui, eu teria que fazer um negócio nesse sentido aqui, ó. Deixa eu salvar. Porque como retorna a lambda, para ela retornar um valor para mim, eu creio que eu preciso fazer isso aqui. Ó, tinha até aparecido. É porque eu pensei que é isso, quando você trabalha com lambda sem framework nenhum, só código JavaScript, e você está fazendo uma API, você faz isso aqui, ó, status code 200, e você põe um body, ele é um string. Se for um JSON, você faz um JSON stringify, por exemplo. Mas aqui eu mostro, é porque eu não tinha, na hora que eu olhei, não me atentei ao detalhe, só tinha visto a tela branca. Então aqui eu tenho um say hello, por exemplo. Vamos fazer outra coisa besta aqui, ó. Dá para fazer um outro método. Quero somar dois números. Sum. Value 1. Value 2. Aí nós temos aqui o cara chamado Perron, que consegue extrair os parâmetros da URL. Ele tem põe o nome, value 1, vai ser um number. E aqui, já copiar, evitar fadiga, vou pôr value 2. Aí agora eu vou fazer um cálculo matemático. Value 1 plus value 2. Salvar, tá compilando aqui. Beleza. Eu pus lá. Tá. Sum. Se pôr o mesmo nome, vai gritar mesmo. Tava até reclamando aqui. Compiling. Beleza. Aí eu chamo users barra sum 10 barra 10. Eu define de lá, porque eu não pus o nome correto, que era value 2. Eu pus value. Compilando. Beleza, vamos ver agora. Ó, pegadinha, ó. Porque são strings. Se eu pôr aqui string, eu vou fazer o parcel mesmo. Se você tiver strings tentar fazer isso aí, vai acontecer isso. Como não tem tipagem, não reclamo, tá? O JavaScript, vamos falar assim, mas eu não entendi porque o number não considerou. Mas vamos fazer isso aqui só para resolver o problema. E eu mostrar um outro exemplo, beleza? Ó, 20. Quero fazer uma soma maior. 110. 10 mais 100, 110. Então você pode adicionar métodos como se você estivesse fazendo uma aplicação Next. Então vai funcionar. E um detalhe que eu não mostrei é o método aqui, lambda start dev. O que acontece? Se você reparar aqui, eu tenho esse cara serverless plugin TypeScript. É uma dica que eu vou dar que eu enfrentei quando eu estava escrevendo código. Quando você tenta fazer o deploy para a AWS, esse cara, por algum motivo, ele te atrapalha a fazer o deploy. O deploy fica parado ali e não tem progresso. Então, o que eu não achei uma solução para isso. Então, o que eu fiz? Eu criei esse serverless dev, que aí eu teria essas configurações de dev, e eu tenho um serverless deploy, que é para quando eu vou fazer deploy, que eu removo esses plugins. Você vai ver que está comentado
que eram os plugins que estavam me atrapalhando para fazer o deploy, que travava o meu deploy. Então, foi uma forma que eu usei para contornar. Só que tem uma outra etapa que eu fiz também. O Serverless Framework, ele sempre vai ler esse arquivo aqui, ó, serverless.yaml. Então, ele não vai ler esse arquivo serverless.dev.yaml ou serverless.deploy. Ele não vai ler esses caras. Ele sempre espera um arquivo com esse nome. Até onde eu não me lembro, eu não achei nada que eu pudesse mexer nisso. Então, qual foi a minha estratégia? No package.json, eu tenho dois comandos. Eu tenho um lambda start deploy. O que eu faço? Eu faço build, no caso, eu faço build da aplicação Next, que eu preciso buildar ela, transformar ela no código JavaScript, não ser TypeScript. E outro ponto que eu acabei passando, eu não falei, aqui ó, quando eu mapio no servers.deploy, é build lambda handler, porque o build é o diretório que é gerado, que é resultado do build da aplicação Next. Desculpa, Nest, eu sempre confundo. Aí o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer aqui é o seguinte: no momento que eu faço lambda start deploy, ele faz o build e eu faço assim, ó, cat. Esse comando nada mais é que pega o conteúdo do arquivo e mostra no output ali do terminal, por exemplo. Se você fizer cat o nome do arquivo, você vai ver o conteúdo do arquivo no terminal. Só que aqui eu usei uma sacada que é o quê? Quando eu faço aqui, ele pega o conteúdo. Só que quando eu uso esse símbolo, eu estou falando, olha, eu quero que você faça o seguinte: o conteúdo desse cara do output, você joga para dentro do arquivo serverless.yaml e depois esse é para eu conseguir ter vários comandos em uma única linha. Depois você vai fazer o serverless YAML deploy. Então esse valor aqui do serverless deploy, que é esse, cadê o arquivo? Aqui, ele simplesmente vai ser colocado no serverless YAML. Então ele vai sobrescrever o serverless YAML para eu conseguir fazer o deploy. E quando eu vou rodar local, que é o lambda start dev, eu faço um cat do serverless.dev, pego o output dele e sobrescrevo o serverless YAML, o conteúdo que está no serverless YAML. E depois vai comercial para poder rodar outro comando. E aí eu faço o que? Serverless offline start. Esse serverless offline, eu só consigo fazer serverless offline start devido ao plugin aqui configurado, que eu instalei também. Se não me engano, está instalado aqui nas dev dependents. As dependências de desenvolvimento tem um serverless offline por aqui, ó. E aí se eu consigo rodar. Então quando eu faço lambda start dev, ele pega esse comando aqui, faz o cat desse arquivo, pega esse conteúdo e sobrescreve o serverless YAML e depois ele roda o comando serverless offline start, que faz o quê? Que levanta o servidor, que é o que acontece aqui, e eu consigo simular, igual eu estava mostrando aqui no Insomnia, os testes para vocês. Então, acho que era isso, assim, é uma coisa diferente sobre pôr um código de uma aplicação Nest dentro de um serverless, numa Lambda Function, é diferente. Talvez tenha suas utilidades. Espero ter ajudado. Se surgiu alguma dúvida, Tiago, como é que faz isso e isso com... eu não entendi como é que faz isso e isso aqui, criar tal rota, tô com dúvida, deixa nos comentários. Tiago, não entendi certa parte, manda mensagem. Se eu não souber responder, eu vou estudar e explicar. Então, espero ter ajudado. E o link da descrição também vou deixar um link de referência de um artigo que eu usei há um tempo atrás para construir esse tipo de coisa, que eu já fiz um projeto que usava essa ideia. E também vou deixar o link do repositório que é esse código, para você analisar, olhar e conseguir brincar. Então, até a próxima.